oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de arte, aula de número 35, e hoje nós vamos conhecer um artista brasileiro contemporâneo aí, chamado Cildo Meireles, e tem uma arte aí um tanto quanto diferente, mas que traz aí muitos conceitos e muitos significados aí por trás das suas produções. Como objetivos, nós temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais aí, tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço, e também experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, o Cildo Meireles é um artista brasileiro e é um artista conceitual. Bom, aí eu já vou dar uma pausa para lembrar aí o que é essa arte conceitual. Ela é centrada então no conceito, na ideia das obras e não necessariamente na sua estética, tá? Então é um estilo de arte que vem talvez até um pouco incompreendido porque utiliza o conceito, o significado daquilo e não tem propriamente a estética em primeiro plano, tá? O Cildo Meireles, ele ficou aí conhecido internacionalmente e ele cria objetos e instalações que levam o observador, então, a ter uma experiência concreta com aquilo, sensorial. Então, as obras dele mesclam aí cheiros, sons, ações que você faz durante que vem completar essa experiência, então. Nas suas obras, ele usa com frequência aí, objetos do dia a dia, rodos, fitas métricas, móveis, agulhas, ferramentas aí, e ele acaba transformando isso, tira a função, né, desses objetos e cria, então, propõe uma nova perspectiva, um novo sentido, né, desses objetos com relação, então, à realidade deles. Então, tira das funções e traz interpretações aí bem profundas, né, bem direcionadas, então, com essas produções um tanto quanto diferenciadas. Esta, por exemplo, né, aqui nós temos uma cadeira como uma cabine feita ali com o tecido, mas o que tem no assento dessa cadeira? Então, já vou falar disso aí. Foi durante ali os anos 70 e 80 que o Cildo Meireles, ele arquitetou ali uma série de trabalhos que faziam assim uma crítica bem dura à ditadura militar. Então, ele criou vários trabalhos conceituais, então, que tinham esse objetivo de criticar assim, duramente a ditadura militar. E esta cadeira ali, que se chama Introdução a uma Nova Crítica, foi uma dessas obras, tá? Aqui dá para ver um pouco mais de perto, mas o que ele fez? Ele fez essa tenda ali com tecidos e essa cadeira está forrada, esse assento, com pontas de pregos. Então, ele criou esse ambiente hostil, digamos assim, né? Ela se apresenta, então, avessa à ideia de acolhimento, aconchego, repouso, que daria a ideia dessa cadeira, né? E propõe, então, reflexões nessa esfera aí político-social de modo isolado e desconfortável. Então, traz essa ideia que o repouso não é seguro, não é confortável, então dá essa dualidade de sentidos. Então, essa arte foca no conceito, no que ela quer transmitir e não puramente, então, na sua estética ou na sua criação. Durante o período aí da ditadura militar, o Cildo Meireles criou também uma série de inserções em círculos ideológicos, em 1970. E o que foi essa série de trabalhos, então? Ele imprimiu frases subversivas. O que é subversivo? É uma pessoa que pensa e age diferente de quem detém o poder. Então, sendo contra a ditadura, né? Contra esse regime militar. Então, ele coloca frases desse tipo em cédulas de dinheiro, em garrafas da Coca-Cola e coloca de volta em circulação. Então, ele recolhe esse material, grava, faz o que ele precisa lá, decalca as frases e insere de novo, então, né, no dia a dia, esses objetos, que vão causar, então, admiração e estranhamento, então, durante a sua circulação.
Então, o título realmente resume isso, né? Inserções em circuitos ideológicos, porque ele faz inserções, então ele coloca, interfere então nesse circuito ideológico que é tão comum. Aqui, a Coca-Cola, por exemplo, né? É super conhecida, mundialmente famosa, e ele coloca, então, ele decalca frases e pensamentos. Vejamos aqui. Então, ali ampliado, essa primeira garrafa, até é como se fosse um título da série dele. Então, tá escrito lá, ó, inserções em círculos ideológicos, que é o tema do trabalho, né? Projeto Coca-Cola. Gravar nas garrafas informações e opiniões críticas e devolvê-las à circulação. Então, é quase como um significado do que seria esse trabalho, né? E imagine você comprar uma Coca-Cola e ler, então, participar dessa arte integrada. Ele fez isso também com notas de dinheiro, tá? Outro trabalho dele se chama Desvio para o Vermelho e é, assim, uma das mais populares do Cildo Meirelles. Ele fez essa instalação, então, em 1967 e esse trabalho são 3 salas pintadas de vermelho e elas são ali articuladas entre si e tudo que tem nela está vermelho, né? Nessa instalação, então, ele expressa esses desvios da sociedade e da política da época. Essa instalação ela é aberta a diversas interpretações, né? Tem muitas metáforas envolvidas. Então, pode ter uma interpretação desde ligada à violência, né, do sangue, do vermelho, até conotações aí ideológicas que podem se referir então ao lado romântico do amor, por que não? Então tem amplos significados, o próprio significado da cor e que dá uma agonia, né? Uma aflição ver tudo da mesma cor assim, todos esses objetos nesses ambientes. Então imagine você entrando num ambiente desse, né? Com certeza é bem impactante. Então é como uma série de falsas lógicas, né? Que nos devolvem, então, sempre ao mesmo ponto de partida. Ou seja, a gente está em ambientes diferentes, né? Ali as 3 salas, mas todas são tão parecidas, todas são tão vermelhas. Outro trabalho dele se chama Missões, Como Construir Catedrais, de 1987. Aqui, né, como as demais, ele traz temas bem complicados e critica isso, assim, de uma forma artística bem interessante. Aqui ele quer retratar o quê? As missões jesuíticas, né, onde a conversão então dos índios combinou muita violência e quase exterminou essa população. Então ele veio aqui mostrar contrapor aqui essa questão das missões jesuíticas ali, enfim, a catequização dos índios, essa invasão nessa população e que gerou muita violência e acabou dando aí esse contraste, então, né? Ele criou um trabalho bem dramático, tá? O que tem, então? Essa instalação contém ossos bovinos, hóstias e moedas. Então, símbolos bem do que foi esse momento, né? Os ossos, então, eles parecem flutuar sobre as moedas, esses ossos estão pendurados, então, no teto. Embaixo dos ossos estão muitas moedas, um piso todo de moedas, e se conectam, então, por uma coluna de hóstias, representando, então, né, o lado da igreja. E ele traz, então, esse discurso, esse significado tanto social, político e também espiritual, né? Então, é um trabalho grande. Eu tenho aqui alguns dados. Aqui não, é na próxima. Mas ele usou milhares de moedas, né? Muito, é uma instalação muito grande e que traz esses elementos, assim, né? Os ossos pendurados, é um tanto quanto perturbador, né? Você pensar nessa cena. Mas os ossos não foram usados somente naquela, né? Olha só. Em uma outra instalação, agora de 87, 89, ele criou, então, chamada Ouvido. Ele criou uma tenda indígena com cédulas.
de dinheiro, tá? De países americanos. Ele utilizou cerca de 6.000 cédulas, notas de dinheiro mesmo. 3 toneladas de ossos de boi. Então aqui ele também, ao redor dessa tenda, tem ossos de boi. E essa faixa branca, essa coluna que reveste, são velas. Cerca de 70.000 velas de parafina, além de carvão vegetal que ele também colocou. E dentro da tenda, sai um som de motosserra. Então é tudo interligado e tem um significado bem intenso. Ó, um detalhe, as cédulas, né, os ossos ao redor, sendo então sendo abraçados ali por esse muro de velas. Um pouco do significado. O dinheiro faz aí uma alusão às riquezas obtidas por meio da exploração das populações indígenas e suas terras, né, assim como o capitalismo, que estão ali envolvendo os ossos, né, o trabalho está envolvendo a riqueza, o dinheiro. Enquanto que as velas ao redor lembram o papel da igreja na colonização, né? Então, tanto as velas também usadas ali em celebrações fúnebres, quanto os ossos e também esse som da motosserra que a gente ouve nessa instalação, estão ligados então à ideia de morte, ou seja, né, o massacre gerado pelo sistema então para almejar a riqueza. Então, tem um significado, é uma arte que vem com um conceito, com uma ideia bem estruturada, então, e um significado bem forte. Outro trabalho dele, agora mais recente, de 2001, ele fez uma torre imensa com rádios e nomeou, intitulou Babel. É uma instalação muito grande, então, e que assume realmente um formato de torre, né? Lembrando, então, a Torre de Babel. Os rádios, eles são ligados e sintonizados em uma infinidade de estações diferentes e com um volume bem baixinho, que quase não dá para ouvir e identificar. Então imagine essa torre imensa com todos esses rádios ligados. Ao mesmo tempo você ouve, né, os ruídos, mas você não ouve coisa alguma, porque você não identifica nenhum dos rádios sozinho, né, isolado. Ao descrever essa obra, ele se refere então a uma torre da incompreensão. Essa instalação, né, ela tem um significado quase literal, então, de uma torre de Babel, relacionando então a história bíblica de uma torre muito alta, né, autossuficiente então para alcançar os céus, que oferecendo a Deus o levou a fazer os construtores falarem em línguas diferentes. Então, assim, Deus ficando ofendido com essa tentativa, né, do homem fazer uma torre tão alta que chegasse a ele, Deus, então, como castigo, digamos assim, fez com que esses construtores e a população falassem línguas diferentes e acabassem não se entendendo mais. Então, ele faz essa alusão à história bíblica da Torre de Babel. Realmente, né, todos esses rádios ligados não se conectam entre si, a gente não consegue ouvir. Então, olha que bacana, né, a relação que ele traz, então, com esse material e essa maneira, então, de reproduzir, né, a sua maneira, essa passagem bíblica também. Muito bem, um pouquinho aí do trabalho de um super artista brasileiro chamado Cildo Meirelles. Espero que tenham gostado e até a próxima!